Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Todo mundo bem? Essa semana aqui, eu ouso dizer para vocês, que eu não tenho novidades. Acreditam nisso? Não tenho novidades, não tenho nada a acrescentar, nada a dizer. Está tudo normal. Quer dizer, domingo, dia 21 de maio, foi o aniversário de 99 anos do martírio dos Beatos Manuel e Adílio. São os padroeiros da minha diocese. Isso é bem interessante. E segunda-feira, isso é uma novidade, segunda-feira começou a quaresma de São Pedro e São Paulo, que é muito pouco conhecida. Muito pouco conhecida. Ela está ali naquele balaio de quaresmas que São Francisco de Assis fazia. São Francisco, ele fazia, se eu não me engano, são 5 ou 6 quaresmas diferentes. Dentre as quais destaca-se a quaresma do Advento, que é bastante comum, que as pessoas fazem, porque não é tanto uma quaresma per se, é o próprio período do Advento, o tempo do Advento, que é vivido de forma penitencial, porque deve ser vivido de forma penitencial, e a quaresma de São Miguel Arcanjo. A quaresma de São Miguel Arcanjo foi criada por São Francisco de Assis também. Quer dizer, foi criada por Deus, né? Mas por meio de São Francisco de Assis, e se popularizou muito, especialmente aqui no Brasil. Já a quaresma de São Pedro e São Paulo, acho que eu nunca ouvi ninguém falando a respeito disso. Mas também é isso aí, são uns 40 dias. Começa após a Ascensão e vamos ali até a festa de São Pedro e São Paulo. É um período de penitência e de oração mais intenso, de recolhimento, focado em quê? Focado no mistério da Igreja, no mistério do corpo místico de Cristo. E, bem, as orações e penitências nesse período a gente oferece elas especialmente pela Santa Igreja, pelas necessidades da Igreja, pelo Santo Padre, por suas intenções e necessidades, pelos nossos bispos que tanto precisam das nossas orações, pelos padres, inclusive. Ou seja, por toda a estrutura humana da Igreja nós rezamos, e por toda a estrutura e a respeito de toda a estrutura sobrenatural da Igreja, espiritual da Igreja, nós meditamos, nós pensamos, nós refletimos. O que é muito interessante, porque esse período Ascensão, Corpus Christi, Ascensão, Pentecostes, Corpus Christi, Trindade, todas essas solenidades, toda essa época, é uma época muito centrada na Igreja. Especialmente esse período da Ascensão ao Pentecostes. Por isso nós vamos inclusive ver no áudio de hoje com um pouquinho mais de detalhes, mas é justamente o período em que se vê mais claramente assim, esse foco do mistério da Igreja enquanto corpo místico de Cristo. Esse mistério da comunhão dos santos, por exemplo, que é uma das coisas mais lindas que nós temos. Pois é. Não é que no fim das contas tinha novidade? Não é que no fim das contas tinha coisa para falar? Tinha banter para fazer antes de começar o áudio? Mas enfim. Quem quiser fazer a quaresma de São Pedro e São Paulo ainda está em tempo. Você não vai pegar ela do começo, mas ainda está em tempo, tá? Não tem mistério nenhum. É uma quaresma um pouco menos intensa do que a grande quaresma, que é a quaresma que começa na quarta-feira de cinzas. É um período penitencial.
em que se reza pela igreja, se pensa sobre a igreja, e se faz penitências pela igreja, que não é nada mais do que a oração dos sentidos, a oração por meio dos nossos corpos. Também, claro, em expiação dos pecados cometidos pelos membros da igreja. Tá? Mas é isso, então. Vamos rezar, e aí vamos começar, então, a falar de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Francisco Xavier, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Interessante, né? Acho que a maior parte dos santos que eu cito são chamados Francisco. Vocês perceberam isso? Eu falo muito de São Francisco de Assis, né? O próprio nome do do podcast, é baseado numa oração de São Francisco de Assis. Passei um ano compartilhando áudio sobre um livro de São Francisco de Sales. Constantemente falo de São Francisco de Sales. E aí hoje, por acaso, também estava ali preparando o roteiro do áudio, e me lembrei de uma coisa de São Francisco Xavier. Aí fica a questão. Eu sou perseguido pelos franciscos? Eu persigo os franciscos? Ou só tem muito santo chamado Francisco? Ai, gente. Desculpem as piadas idiotas. E eu vou resistir aqui ao desejo de contar um trocadilho para vocês. Porque assim, eu não sou pombo, mas eu tenho pena. Oh, Deus. Tá. Vamos tratar aqui de coisa séria. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ler, tá? Eu vou ler o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Não é tão longo assim, mas eu peço que vocês tenham paciência. É importante este capítulo porque a centralidade de Pentecostes está aqui, tá? Dá pra gente entender Pentecostes a partir disso aqui. Então, eu vou fazer de um modo parecido como foi semana passada. Eu vou ler, e aí eu vou pegar alguns pontos específicos do texto e eu vou comentar. Não vai ser uma Lexio Divina per se, porque não vai ser tão meditação do texto em si, mas eu vou usar o texto como ponto de partida, porque o texto está narrando acontecimentos, ele está narrando o Pentecostes, né? Ele está narrando a descida do Espírito Santo. Então nós temos que usar ele, né? Que outra fonte há, né? Senão o próprio relato da Sagrada Escritura. Então vamos lá. Quem quiser acompanhar, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos começar no próprio versículo 1, tá? E quando se completaram os dias do Pentecoste, estavam todos juntos todos juntos são os apóstolos, todos juntos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um estrondo, como de vento que soprava impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam então residindo em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações que há debaixo do céu. E, logo que se deu este ruído, acudiu muita gente e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, todos atônitos e admiravam-se, dizendo: porventura não são galileus todos estes que falam? E como é que os ouvimos falar cada um de nós a nossa língua, a do país em que nascemos? Partos e medos e elamitas e os que habitam a Mesopotâmia,
a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, que é vizinha de Cirene, e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar nas nossas línguas das maravilhas de Deus. E estavam todos atônitos e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Então Pedro, apresentando-se com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e com ouvidos atentos ouvi as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós cuidais, sendo a hora terceira do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão sonhos. E naqueles dias derramarei de meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e profetizarão. E farei ver prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra. Embaixo na terra, sangue e fogo, e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e ilustre do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, ouvi estas palavras. A Jesus Nazareno, homem acreditado por Deus entre vós, por meio de virtudes e prodígios e milagres, que Deus fez por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Depois deste, por determinado conselho e presciência de Deus vos ser entregue, crucificando-o por mãos de ínicos, vós o matastes. E Deus o ressuscitou, tendo-o solto das dores do inferno, dos laços da morte, porquanto era impossível que por estes fosse retido. Porque Davi diz dele: eu tinha sempre o Senhor diante de mim. Porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e exultou a minha língua, e além disto, a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Ensinaste-me os caminhos da vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Meus irmãos, seja-me permitido dizer-vos francamente do patriarca Davi que ele morreu, e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Sendo ele, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe tinha prometido com juramento que um da sua descendência se sentaria sobre o seu trono, profeticamente falou da ressurreição de Cristo, que não foi deixado na habitação dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus ressuscitou Deus, do que todos nós somos testemunhas. Elevado ele, pois, pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou sobre nós este, a quem vós vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo debaixo de teus pés. Saiba, pois, toda a casa de Israel, com a maior certeza, que Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus, a quem vós crucificastes. Depois que ouviram estas coisas, ficaram compungidos no seu coração, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro então disse-lhes: fazei penitência, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos os que agora estão longe da salvação, para quantos o nosso Deus chamar. E com outras muitíssimas palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
e os que receberam a sua palavra foram batizados, e ficaram agregados naquele dia cerca de 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comum fração do pão e nas orações. E toda a gente estava com temor. Eram também realizados pelos apóstolos muitos prodígios e maravilhas em Jerusalém, e em todos havia um grande medo. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o preço por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo, e partindo o pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e sendo bem vistos por todo o povo. E o Senhor aumentava cada dia mais o número dos que se haviam de salvar nesta união. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vejam que a gente tem aqui não só a descida do Espírito Santo, como nós temos também as consequências, ao menos as consequências mais imediatas do Espírito, da vinda do Espírito. Nós temos, inclusive, os frutos do Espírito Santo. Nós vemos os dons do Espírito em ação em São Pedro, e nós vemos também os frutos do Espírito que são enumerados ali por São Paulo na carta aos Gálatas, mas nós vemos esses frutos do Espírito descritos aqui. Então, aqui nós temos uma breve descrição dos apóstolos antes de Pentecostes. Depois nós temos uma descrição de Pentecostes. Depois nós temos o discurso de São Pedro, para frente aos judeus e aos pagãos que estavam em Jerusalém. Que aí no discurso de São Pedro nós vemos os dons do Espírito Santo em ação. Depois nós temos então a descrição dos efeitos disso, ou seja, a conversão de multidões. E depois disso ainda nós temos uma descrição sobre os efeitos que a descida do Espírito Santo, enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, da parte do Pai, sobre a Igreja nascente, o efeito que a descida do Espírito Santo tem sobre a união dos fiéis. Tá? Então nós temos aí todo o esquema de Pentecostes contido nesse capítulo, o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos. Tá? Então assim, vamos começar do começo. Tá? Logo ali no versículo 1, nós vemos o seguinte, nós vemos: e quando se completaram os dias do Pentecoste, estavam todos juntos no mesmo lugar. Tá? O que isso quer dizer? O que é Pentecoste? Pentecoste quer dizer 50 dias. Perdão, quer dizer 15º dia. 50º dia. E é uma festa que os próprios hebreus já tinham, que marcava a comemoração do 50º dia após a saída dos hebreus do Egito, após a fuga do Egito. Por quê? Porque depois de 50 dias que eles fugiram do Egito, que Deus os libertou das mãos do faraó, que inclusive é o que eu estou lendo atualmente em Gênesis, no Antigo Testamento, e assim, as pragas do Egito são uma coisa terrível, é impressionante para meditar a forma como o faraó ele vai endurecendo o próprio coração. Cada vez que ele é punido, ele, ao invés de se converter, ele endurece o próprio coração. Ele fica mais agarrado nos seus pecados, mais orgulhoso. É muito interessante ver isso, é muito interessante meditar a respeito disso. Inclusive sobre a simbologia das pragas, né? Mas enfim, isso é uma outra conversa, uma outra questão. Bem, então os filhos de Israel são libertados do Egito por Deus. Passam-se 50 dias e Moisés recebe então os 10 mandamentos da parte de Deus. Este é o que é comemorado em Pentecostes, na festa judaica do Pentecostes, o recebimento dos 10 mandamentos. Tá?
E vejam como isso é uma prefiguração do Pentecostes pleno, ou seja, do Pentecostes católico, que marca o quê? Marca que o momento em que, na descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, né, e sobre a igreja, né, é marcado no coração deles a lei de Deus por meio do Espírito. Né? Ou seja, a nova e eterna aliança, a lei da nova e eterna aliança, né, que foi fundada no sangue de Cristo, né, essa nova lei, ela é marcada no coração dos apóstolos, no seio, na alma da igreja, de modo semelhante ao que Deus, Pai, né, no Antigo Testamento, marca com seu dedo na pedra as 10 leis, os 10 mandamentos nas tábuas da lei. Só aí nós já temos um paralelo muito interessante entre como os corações no Antigo Testamento eram como pedras e como eles são corações de carne agora, em que sobre eles é marcado com fogo, né, a nova lei. O que nos remete, inclusive, a texto da profecia de... Eu não havia notado isso. Ezequiel, se eu não me engano. Né? Tem aquele trecho lindo que Deus promete. Né? Eu tirarei de vosso peito este coração de pedra e lhes darei novo coração de carne. Então, enquanto na pedra a lei é marcada com uma certa violência, com, né, o dedo de Deus que rasga a superfície da pedra, imprime nela as leis. A nova lei, ela é marcada em corações de carne com fogo, com brasa. Então vejam aí como isso é interessante, como isso é bonito. Tá? E vejam aí um exemplo do que? De como a nova e eterna aliança, o Novo Testamento, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ela faz? Ela dá pleno cumprimento a tudo aquilo que já estava de alguma forma prefigurado, previsto e, de certa forma, premeditado no Antigo Testamento. Tá? E nós vamos ver um pouco mais sobre isso aqui adiante. Tá? Enfim. Então, do versículo 1 ao 11, né, nós vemos o dom de línguas em ação. Dom de línguas, ele de fato existe, tá? Não é cantar shalabari, tá? Desculpa se isso ofende alguém, mas assim, eu sinto muito, não é, tá? Não... Eu sei que tem padres bons, inclusive famosos e muito retos, que defendem isso, mas assim, eu, pessoalmente, e os padres que eu confio, eu não vejo nenhum sentido nisso. Tá? Se você quer fazer, você faça. Né? Se você acha que é o Espírito de Deus agindo em você, tá bom. Mas assim, o que a gente vê aqui descrito é outra coisa. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não profundamente, porque aí eu precisaria fazer um áudio só para tratar, né, dos dons de carisma. Né? Ou seja, a gente vai falar de profecia, de visão, de sonhos, do dom de línguas em si mesmo. Aí a gente teria que falar o que é, como acontece, como reconhecer, como discernir, o que, como vocês podem imaginar, vendo que já se passam 24 minutos de gravação e eu ainda estou no versículo 5 de um texto de 47 versículos, talvez não seja uma boa ideia entrar agora. Tá? Mas assim, não se ofendam. Tá? Deus nos ama muito, né? E em seu infinito e tremendo amor, ele respeita as nossas panaquices. Tá? Então assim, eu tenho as minhas panaquices, são muitas, admito, e se a sua panaquice é falar línguas estranhas, não tem problema, entendeu? Você ainda pode ser salvo.
Vocês me desculpem, tá? Eu não resisto. Mas assim, tá tudo bem. Não há motivo para angústia, nem para ranger de dentes, tá? Seguimos em frente. Então nós vemos ali do versículo 5 ao versículo 11 a questão do dom de línguas. Aí, a partir ali do versículo 14, tá? Nós vemos então o início do discurso de São Pedro. Mas antes da gente entrar no versículo 14, eu gostaria de destacar o versículo 13. Tá? Por quê? Porque o versículo 13 ele diz o seguinte, ele diz que outros, porém, ou seja, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, vendo que os apóstolos estavam falando na língua deles, e que aquela multidão de gente ali, tanto judeus quanto pagãos, né, gente de tudo que era lugar ali, todo mundo ouvia eles falando, cada um em sua própria língua. Isso era uma coisa tremenda. A gente acabava de ver assim, línguas de fogo descer do céu, um estrondo e um vento, um barulho tremendo que atraiu uma multidão para lá. Vocês imaginam uma loucura. Tá? Tem 12 amigos e umas mulheres jantando num terraço, tomando café da manhã num terraço, conversando sobre Deus, tal. De repente se escuta um estrondo na cidade, e línguas de fogo descem do céu, caem em cima de cada uma dessas pessoas. Tá? E aí começa aquele bafafá, as pessoas começam a falar, louvar a Deus, falar das maravilhas de Deus, e cada pessoa que está ali estrangeiro, estão ali quase em Babel praticamente, cada um escuta eles falando na sua própria língua, tá? Ou seja, é uma coisa assim tremenda, uma coisa assim miraculosa, é um prodígio, para falar o mínimo. Então as pessoas estão lá, maravilhadas, atônitas diante daquilo, confusas, dizendo umas para as outras, tipo, o que é isso? O que está acontecendo? Tal. E aí o versículo 13 chega e conclui essa parte, antes do discurso de São Pedro, dizendo o seguinte, dizendo, olha, tinha outros ali que, escarnecendo, diziam, estão cheios de mosto, estão bêbados, isso aí é bobagem. E vejam que não fica claro se esses estão cheios de mosto se refere aos apóstolos ou se refere às pessoas que estão ali ouvindo eles falarem nas suas próprias línguas. Tá? E se eles estão dizendo que estão cheios de mosto, se eles estão escarnecendo, quer dizer o quê? Quer dizer que eles muito provavelmente não ouviam nas suas próprias línguas o que os apóstolos diziam. Então, o que isso quer dizer? O que eu quero ressaltar aqui? Que o Espírito Santo vem e os carismas estão ali para servir a igreja, os dons do Espírito Santo, que a gente vai ver em breve, estão ali a serviço da igreja para que nós possamos ser instrumentos melhores de Deus. E tudo isso ajuda, claro, a profecias, ajuda a dar testemunho, a angariar a fé nas pessoas. Especialmente porque ali, sei lá, a gente lê na primeira carta aos Coríntios que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Ou seja, a fé, ela é um dom de Deus que vem por meio do Espírito Santo. Só que nenhuma das maravilhas realizadas por Deus por meio do Espírito Santo supre um coração fechado, um coração duro. Deus não arromba portas. Se você deixar ali, como eu deixei na minha conversão, uma micro frestinha aberta, aí sim, aí ele entra com tudo, arranca a porta da dobradiça, ele faz um fuzuê, ele enche teu coração, beleza. Agora, se a porta estiver trancada e você falar, eu não vou abrir, ele não entra. Ele passa reto. E é isso que a gente vê aqui. A gente vê pessoas que tinham seus corações fechados a Deus. E que, portanto, não conseguiam experimentar, não conseguiam ver as maravilhas de Deus. Não conseguiam. Tá? E isso é muito interessante porque isso mostra o respeito que Deus tem à nossa liberdade. Mesmo que seja uma liberdade que, no caso aqui, está sendo mal usada, né? Uma liberdade que se vende ao pecado, que se escraviza. Em última instância, é uma liberdade demoníaca. É a liberdade para dizer não a Deus. É uma liberdade, é uma possibilidade terrível que todos nós temos em nós.
que todos nós exercemos diariamente cada vez que pecamos, né? Mas, enfim. E isso também faz um paralelo muito interessante com aquela parábola, né? Do homem rico com Lázaro, com o pobre Lázaro. Porque vocês vão lembrar que quando o homem rico, né, que foi condenado, está falando com Abraão e pede que Abraão envie do céu alguém para avisar aos familiares deles tudo aquilo, né, para que eles possam se converter, que eles possam tomar um rumo. O que Abraão diz? Né? Abraão diz algo nas linhas de, olha, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não acreditam nem em Moisés e nem nos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar, porque o problema não está na falta de evidências, o problema está no coração deles, que é duro e fechado e não quer conhecer a verdade. Né? E é claro, né, ele está falando isso de Cristo também. Né? Quem não ouviu Moisés e os profetas não vai ouvir a ressurreição do Cristo. E da mesma forma nós vemos isso aqui, neste outros, porém, escarnecendo, diziam, estão cheios de mosto. Quem não viu os profetas, quem não ouviu Moisés, quem não ouviu a ressurreição de Cristo, não vai ouvir também as maravilhas do Espírito Santo. Não vai. Por quê? Porque está fechado. Tá? Então, pensem nisso. Mas enfim, a partir do versículo 14, nós entramos no discurso de São Pedro. Tá? Eu não vou reler todo o discurso, porque a maior parte do que eu li, o que mais tomou tempo na leitura, foi o próprio discurso de São Pedro. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar para vocês. Tá? Em primeiro lugar, nós temos um exemplo aqui muito interessante do que? De uma exegese do texto bíblico do Antigo Testamento, feita pelo próprio Espírito Santo na boca do chefe dos apóstolos, do primeiro Papa, São Pedro. Então vale muito a pena que vocês leiam isto com calma, para que vocês vejam justamente como o Antigo Testamento falava de Cristo. E como que o próprio Espírito Santo interpreta aquelas profecias que ele mesmo fez pela boca, por exemplo, de Davi, nos Salmos, a respeito do Cristo. Tá? Então, assim, vale muito a pena ler isso e ler com uma certa docilidade, mas também com uma certa atenção ao método, ao que São Pedro fala. Ou seja, como é feita essa exegese? Como é isso de ler os Salmos à luz de Cristo? Vale a pena, tá? Realmente vale a pena. Mas o mais importante para a gente destacar aqui desse discurso é a mudança que há em São Pedro. Tá? Porque assim, vejam a coragem que São Pedro demonstra aqui. Vejam a energia. Deixa eu tomar um gole d'água e já continuo. São Pedro, assim como os outros apóstolos, após a ressurreição, eles estão absolutamente acovardados. Eles estão com medo. Tem até uma passagem aqui, eu não lembro. Acho que é a primeira aparição de Cristo para eles. Que diz ali, claramente diz, eles estavam reunidos com medo dos judeus. Eles estão escondidos. E isso acontece mesmo depois, isso continua mesmo após a ascensão. Por quê? Porque você percebe pela própria narrativa dos Atos dos Apóstolos que o Cristo sobe aos céus e eles ficam ali por Jerusalém, mas eles ficam meio tímidos, meio escondidos. Eles não vão falar para ninguém da Boa Nova, eles não vão, não, eles ficam ali e tal, eles vão comer no lugar que eles iam comer antes. Meio assim, tipo, tá, e agora, né? O que a gente faz? Todo mundo assim, aquela coisa meio constrangedora, quase, né? Imagina ali os apóstolos um olhando pro outro, assim, falando, tá, e aí? O que a gente faz agora? Ele subiu, a gente tá esperando aqui, ele prometeu que ia mandar um cara aí, mandar um espírito.
Eu não vou continuar porque eu tô sentindo que eu tô sendo um pouco irreverente até demais com a coisa bíblica, mas eu imagino que tenha sido justamente assim. Na minha cabeça é assim. Porque na minha cabeça os apóstolos, eles eram gente, né? Eles eram santos, sim, mas eles eram gente. E eles também não, eles não tinham ainda os dons do Espírito Santo. Então é nítido o medo deles, é nítido a insegurança, é nítida a timidez, é nítida a fraqueza humana dos apóstolos. Tanto que assim, a gente viu no último áudio, Jesus estava ali subindo no meio do ar e eles ainda não tinham entendido qual é que era do reino de Deus, eles ainda não tinham entendido que o negócio era sobrenatural, eles ainda estavam esperando. Assim, depois da 16ª vez que Nosso Senhor tinha dito para eles que, olha, o meu reino não é deste mundo, não é assim, não vou derrubar os romanos, blá, 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 blá. Ele tinha falado isso trocentas vezes e os caras ainda estavam lá esperando. É agora que vai instituir o reino de Israel, Senhor? Sabe, duros de cabeça, duros de coração. Gente, assim, lerda mesmo, com todo respeito. Eles não ia. Eles estavam com medo, inseguros, tímidos, frouxos. Aí, pá, desce o Espírito Santo. E o que acontece? Então Pedro, apresentando-se com os 11, levantou a voz e disse: Homens judeus e vós todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e com ouvidos atentos ouvi minhas palavras. O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Quem é esse cara? Isso aqui não é um Pedro acovardado. Não é um Pedro com medo dos judeus. Não, isso aqui é outro cara. Entendeu? Isso aqui é outro cara completamente. Entendeu? Isso aqui é um homem corajoso. Isso aqui é um homem que está disposto a dar o peito à cara, de dar a cara a tapa, se expor diante de uma multidão para fazer um discurso improvisado, que não é ele que preparou, claro, quem preparou esse discurso foi o próprio Deus. Entendeu? E que vai falar de uma forma tal que vai fazer o quê? Que vai converter milhares de pessoas de uma vez. Você acha que isso é humano? Tem alguma coisa humana nisso? Quem que está uma hora tomando café da manhã, com o rabo entre as pernas, sem saber o que fazer, com medo, e aí meia hora depois está se expondo na frente de uma multidão para discursar com uma autoridade assim, tremenda, uma autoridade assim, esse cara, São Pedro, ele era um pescador, tá? Tudo bem, os judeus naquela época eles estudavam as escrituras, e eles tinham o hábito de decorar as escrituras, mas assim, olha o grau de exegese que esse homem faz, olha a retórica desse cara, olha a forma como ele mexe com as palavras do texto sagrado, com desenvoltura, com autoridade. Isso não é humano. Isso não é humano. Tá? E aí nós entramos o quê? Nós entramos no Espírito Santo. Nós entramos no Espírito Santo. Tá? Eu não vou explicar para vocês de modo exaustivo o que é o Espírito Santo. Primeiro, porque vocês não vão entender. Segundo, porque está no catecismo. É só dar uma olhada. Tá? Terceiro, porque para conseguir explicar de uma forma que ficasse clara e todo mundo entendesse bem, eu ia precisar de um áudio inteiro. Então, sim, talvez no futuro. Mas pensem que assim, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Ele é o mesmo Deus que o Pai e o Filho. E ele é como se fosse, tá, o amor entre o Pai e o Filho, que por ser perfeito, e por ser Deus, e por ser vivo e consciente, ele é vivo e consciente. Entendeu? Ele é uma verdadeira pessoa, com uma pessoalidade própria, assim como o Pai e assim como o Filho. E ele não é menor que o Pai e o Filho, nem maior. Tá? Ele é
uma das pessoas da Santíssima Trindade. Uma pessoa misteriosa, uma pessoa mais misteriosa que o Pai e o Filho, em alguns sentidos, mais difícil de entender, porque quando a gente fala Pai, quando a gente fala Filho, a gente tem uma certa carga imagética, por assim dizer, né? Uma certa carga visual do que é um pai, do que é um filho. Agora, quando a gente pensa, o Espírito Santo, não sei vocês, na minha cabeça, eu vejo uma espécie de sombra branca, difusa, que tudo permeia. Uma espécie de uma neblina viva e mais clara, uma neblina feita de luz. E é meio que isso, né? Então, assim, é muito difícil, porque nós somos criaturas sensíveis, nós dependemos de imagens, e a nossa capacidade de imaginar o Espírito Santo é muito reduzida. Porque às vezes que o Espírito Santo se manifesta, ele se manifesta justamente como o quê? Como uma nuvem, como uma pomba. Que são coisas assim que não nos alimentam muito em termos de carga simbólica, em termos de imagem. Não como um pai, um filho, que para nós fica mais claro. Então ele é de fato mais misterioso que o pai e o filho, mas ele é importantíssimo. Por quê? Porque a ele é atribuído... Quando eu digo atribuído, eu quero dizer realmente atribuído, porque não é só ele que faz. Todas as ações que acontecem, isso é um dogma, tá? Todas as ações de Deus que se dão fora do seio da Santíssima Trindade, elas são realizadas pelas três pessoas igualmente. Então, quando a gente diz o Espírito Santo santifica, o que nós estamos dizendo é o Pai santifica, o Filho santifica e o Espírito Santo santifica. Os três juntos. Entretanto, pelas características próprias do Espírito Santo, nós dizemos que é mais próprio dele a obra da santificação. Ou seja, é realmente uma atribuição. Não é que só ele faz, mas é que na hora de falar a respeito, se atribui à ação do Espírito Santo. Isso. Até porque, como a gente vê aqui no próprio texto do Atos dos Apóstolos, Deus quis relacionar a vinda e a ação direta e visível até nas línguas de fogo do Espírito Santo com a obra da santificação. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, das obras do Espírito Santo, a gente está geralmente falando nisso, falando da santidade, do amor, dessa união mística, das obras invisíveis do Espírito, dos dons, da graça, de tudo isso, desse organismo espiritual que nos aproxima de Deus. A gente está sempre aí falando mais do Espírito Santo. Esse aí é meio que o território dele. Tá? Agora, o que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo são as coisas que fazem São Pedro agir dessa forma. São eles que provocam essa mudança drástica em São Pedro. Mas como assim, Rodrigo? Da seguinte forma. Pensem que assim, nós temos, por exemplo, as virtudes teologais. Tá? Nós temos ali a caridade, a esperança, a fé. As virtudes teologais, elas são também infusas em nossa alma por Deus. São. Só que quem age nas virtudes somos nós. Ou seja, eu tenho ali a virtude da caridade, a virtude teologal da caridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há em mim, dada por Deus, a capacidade de amar sobrenaturalmente. A capacidade de agir de modo tal que eu ame com o amor do próprio Deus. Só que, qual é a chave aí? Que o agente aí sou eu. Quem está amando, quem vai fazer atos de caridade, sou eu. Tá? O agente, propriamente falando, sou eu. Agora, quando nós falamos dos dons do Espírito Santo, nós estamos falando de uma série de capacidades que são infundidas na nossa alma por Deus, tá? Para que, por meio delas, nós sejamos dóceis à ação do Espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós, por exemplo, agimos com o dom da sabedoria,
ou quando nós agimos com o dom da fortaleza, como por exemplo é o ato de coragem de São Pedro aqui, quem está agindo não somos nós, propriamente falando, é Deus. Por quê? Porque aquela ação ela vai se iniciar em Deus, ela é uma inspiração do Espírito. Claro, nós agimos, claro, nós correspondemos àquela graça, claro, nós aceitamos aquela graça, nós aceitamos esse convite, nós aceitamos essa inspiração. Há sempre um diálogo entre o convite da graça e a aceitação daquele convite que vem da parte livre do homem. Isso sempre existe em tudo. Mas quando a gente vai falar dos dons, o que predomina aí é a inspiração divina e não a ação humana. Tá? Tanto que assim, se a gente pega no catecismo, no amarelão mesmo, que inclusive, se eu não me engano, é o único dos 3 catecismos que a gente tem que fala diretamente dos 7 dons do Espírito Santo. Ele diz que os dons são aquilo que complementa e leva à perfeição as virtudes, porque eles tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Entenderam? E, bem, vocês vão fazer 2 perguntas. Rodrigo, quando eu recebo os dons do Espírito Santo? Bem, diferente do que se pensa, do que se diz muitas vezes, nós não recebemos os dons do Espírito Santo no batismo. Perdão, nós não recebemos os dons do Espírito Santo na crisma. Nós recebemos os dons do Espírito Santo no batismo. Agora, nós os recebemos no batismo de uma forma pequenininha, como se fosse ali uma sementinha, ou até um brotinho, um brotinho ali pequenininho, de algumas semanas de vida. Uma coisa pequena, uma coisa meio até incipiente. Agora, na crisma, que é quando... E assim, na verdade, o Pentecostes é como se fosse a crisma do corpo místico. Tá? Tomando a ousadia de fazer essa analogia aí, Pentecostes é como se fosse a crisma do corpo místico. Então, no sacramento da confirmação, no sacramento da crisma, nós recebemos aí a plenitude desses dons. Não no sentido de que nós não poderemos crescer neles mais, mas que aquele organismo espiritual que estava em nós, que foi infundido em nós no batismo, aquele brotinho, ele cresce e ele floresce. Ou seja, nós nos tornamos muito mais hábeis a fazer a obra de Deus, a sermos instrumentos de Deus na crisma. Por isso que, isso caiu em desuso hoje em dia, mas é verdade dizer, que a crisma é o sacramento dos guerreiros de Cristo. Por quê? Porque quando a gente recebe as graças próprias da crisma, quando a gente recebe essa frutificação, esse desenvolvimento rápido e forte dos dons do Espírito, nós nos tornamos o quê? Hábeis a avançar sob o estandarte da cruz, a defender o reino, a fazer aquilo que a igreja militante, ou seja, a parte do corpo místico que está aqui viva na Terra, tem que fazer, que é o quê? Militar. E militar no sentido latino da palavra. Ou seja, fazer guerra. Guerra ao mundo, guerra à carne, guerra a Satanás. Essa é a nossa função aqui. Guerra contra nós mesmos. Tá? Então, nós recebemos os dons propriamente no batismo, mas eles são plenamente desenvolvidos em nós na crisma. Plenamente não quer dizer que eles não crescerão mais, porque nós temos que pedir aos dons do Espírito Santo, e temos que pedir com frequência e constantemente, sem cessar, para que eles cresçam mais e mais e mais em nós, mas plenamente no sentido sacramental. Tá bem? E aí vocês vão perguntar, tá, mas quais são os dons do Espírito Santo? E eu vou dizer, são 7. Prestem atenção. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Tá? São esses os 7 dons do Espírito Santo. Há aí toda uma série de discussões teológicas sobre qual que é a ordem correta de se falar dos 7 dons. Se há um movimento ali ascendente em relação a eles, o que acontece primeiro, acontece tudo ao mesmo tempo, na verdade, mas aí a teologia adora fazer esquemas e falar que uma coisa acontece depois da outra, mas é tudo junto. Mas aí tem toda essa discussão.
qual é o primeiro, qual é o último, qual é o mais elevado, qual é o menos, mas assim, isso não importa. Tá? A verdade é essa. E mesmo que tenha ali alguma importância em termos de curiosidade ou coisa assim, ou de até análise da vida espiritual, isso é uma coisa secundária, que não tem por que a gente se aprofundar muito aqui, até porque nós já estamos aí quase 1 hora de áudio. Tá. Então, depois disso, nós entramos numa outra parte muito interessante, que é os frutos do Espírito. Os frutos da ação dócil ao Espírito Santo. Que são os quais? Primeiro, após o discurso, nós vemos que uma imensidão de pessoas foi batizadas. Cerca de 3.000 pessoas. Isto é muita gente. Para vocês terem noção, um dos maiores missionários da igreja, que é o padroeiro das missões junto com Santa Teresinha, ele foi São Francisco Xavier. Tá? São Francisco Xavier ele teve aí 10 anos de atividade missionária. De 1532 a 1542, mais ou menos. E nesses 10 anos, atribui-se a São Francisco Xavier... Vocês vão assustar com o número. Atribui-se a São Francisco Xavier, nesses 10 anos, aí cerca de 700.000 batismos. 700.000 batismos. Mais uma vez e devagar. 700.000 batismos. Isso é muita gente. É muita gente. Só que, inclusive tem cartas dele que ele fala, olha, eu não aguento mais batizar, meu braço está cansado. Às vezes assim, eu não consigo nem mexer meu braço já. Tanto batizar as pessoas. Só que se a gente fizer aí o cálculo, tá? 700.000 batismos em 10 anos, dá aí uma média de mais ou menos 190 batismos por dia. O que é muito, tá? 190. Versículo 41 diz: E os que receberam a sua palavra foram batizados. E foram agregadas naquele dia cerca de 3.000 pessoas. É gente para burro, meus amigos. É muita gente. Entendeu? Isso aqui é o que o Espírito Santo faz. Tá? É isso que acontece quando a gente escuta e quando a gente segue e quando a gente é dócil ao Espírito Santo. As inspirações, as moções internas do Espírito. Vocês já devem ter ouvido falar, porque é uma frase muito famosa. Tem aquela frase de Santa Catarina de Sena, que ela diz: Jovens, fazei a vontade de Deus e vocês atearão fogo no mundo. Tá? Eu geralmente fujo um pouco dessas frases muito repetidas ou que são muito assim emblemáticas, porque é muito fácil de você compreender mal. É muito fácil você compreender mal. Você tirar do contexto e virar aí um lema de autoajuda, um lema vazio, esvaziado do seu sentido, esvaziado da carga, né, que Santa Catarina Sena realmente deu a isso. Mas já que a gente está nesse contexto, dá para falar que é justamente isso. Se nós somos realmente dóceis à ação do Espírito Santo, se nós somos realmente dóceis à vontade de Deus, nós sem dúvida atearemos fogo no mundo. E nós temos um exemplo claro disso aqui no versículo 41. Depois de um discurso, uma pregação, convertem-se cerca de 3.000 pessoas. Tá? Isso é tremendo. E aí, a partir do versículo 41, ou seja, do versículo 42 ao versículo 47, eu vou até reler de novo, porque nós vemos os outros frutos, né, de uma vida vivida segundo a vontade de Deus e fiel à inspiração do Espírito. Ele diz o seguinte, ele diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, não está falando dos apóstolos, está falando de todos os fiéis, inclusive desses 3.000 que foram batizados. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comum fração do pão e nas orações. E toda a gente estava com temor. Eram também realizados pelos apóstolos muitos prodígios e maravilhas em Jerusalém. E em todos havia um grande medo. E todos os que criam estavam unidos, e tinham tudo em comum.
Vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o preço por todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E todos os dias frequentavam em perfeita harmonia o templo e, partindo pão pelas casas, tomavam a comida com alegria e simplicidade de coração, e louvando a Deus e sendo bem vistos por todo o povo. E o Senhor aumentava cada dia mais o número dos que se haviam de salvar nesta união. Então você vê o que, né? Você vê a comunidade entre as pessoas. Você vê que frutifica o amor, que frutifica a comunhão não só das pessoas com Deus, mas das pessoas entre si mesmas. Das pessoas no Espírito Santo unindo-se umas às outras. Porque isso é uma coisa da qual nós nos esquecemos com frequência, porque nós somos egoístas e desobedientes, e nós não queremos sofrer, e as pessoas nos fazem sofrer, e as pessoas nos contrariam, e é tudo muito difícil, ai. Mas nós esquecemos que é o seguinte, é até um santo que diz isso. Se eu estiver sozinho, de quem eu irei lavar os pés? O cristão tem que viver em comunidade. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos dessa união. Nós dependemos do corpo místico. Nós dependemos dessa comunhão dos santos que se dá não só entre eu e os santos do céu e os santos da terra, mas entre eu e a véia chata da paróquia que reza o terço alto e me incomoda, eu e o fulano de tal que está tentando me prejudicar lá no terço dos homens, né? Eu e o padre lá que não me deixa comungar na boca. Tá? Estamos todos unidos nessa comunhão de amor do corpo místico por meio do Espírito Santo. Nós somos igreja. E esse discurso sobre comunidade e união e tudo mais, ele foi muito instrumentalizado ideologicamente. E por consequência disso, criou-se uma certa ojeriza à ideia de comunidade, a ideia dessa união e tudo mais, porque a gente escuta isso e a gente pensa já em passeata do MST. A real é essa, a gente pensa ali em todos unidos, irmãos de mãos dadas, combatendo o governo opressor, sabe? A gente pensa nessas coisas. Só que não é isso. Né? A gente não pode deixar que o mau uso da palavra de Deus e o mau uso da igreja e a instrumentalização da igreja pelos filhos do demônio, pelos filhos do século, que isso nos afaste das verdades da fé. E as verdades da fé incluem que a Igreja Católica é uma comunidade. E que nós dependemos dessa comunidade e dessa vivência em comunidade, inclusive para a nossa salvação. E que essa vivência em comunidade ela tem que ser vivida no amor. No amor, na docilidade, na hierarquia. E não de forma instrumental. Nós não podemos simplesmente usar uns aos outros como meios de santificação. Não, eu vou fazer caridade para me santificar. Não, eu vou fazer caridade porque eu amo aquela pessoa, porque eu vejo Cristo nela. Entendeu? Eu não posso simplesmente, sei lá, usar o padre com um caça-níquel. Caça-níquel não. Como é que chama aquelas máquinas que tu põe o dinheiro e sai refrigerante? E sai bala? Enfim, uma máquina dessas. De sacramento. Não. Há uma mudança de disposição da forma como eu me relaciono com as pessoas. Que se dá por meio do amor. E por meio, principalmente, do Espírito Santo. Tá? Mas enfim, os frutos então do Espírito Santo, ou seja, os frutos do quê? De uma vida fiel às inspirações do Espírito, uma vida na graça, porque é óbvio, eu não falei, mas é óbvio, fora do estado de graça não há dom do Espírito Santo, você perde todos, claro, né? Porque afinal de contas é o Espírito Santo que te dá, e é só no estado de graça que você tem o Espírito Santo habitando em ti, logo, né? Perdeu. Você ganha de novo depois, quando você se confessar e tomar vergonha na cara. Mas, pecou mortalmente, perdeu os dons. Uma vida vivida, ou até uma vida em comunidade, ou até uma vida individual, ou seja, olhando para a comunidade ou olhando para o indivíduo, vivida segundo os desígnios do Espírito Santo, ela vai render frutos. Esses frutos, eles são perfeições, eles são belezas, eles são testemunhos que o próprio Espírito forma em nós,
como sinais das beatitudes, como sinais da glória eterna. E a tradição enumera 12. São os que, por exemplo, São Paulo cita ali na carta aos Gálatas. Esses 12 são caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. A gente pode depois fazer um áudio tratando só dos frutos do Espírito, ou só dos dons até, e meditar mais longamente sobre eles. Mas, em princípio, o que vocês precisam saber sobre Pentecostes é isso. Rodrigo, mas não ficou sistematizado. Não vai ficar sistematizado. Entendeu? Tu quer uma coisa sistematizada, você procura no Google. Aqui a gente trabalha assim. É ouvir, pensar e tentar entender. Não entendeu, pergunta. Combinado? Então, meus amigos, era isso. Por hoje era isso. Antes da gente tratar das orações, que são o que realmente importa, né, um pequeno jabá para vocês, que, como vocês sabem, eu tenho um Apoia-se. Se você gosta do conteúdo que eu produzo, se você não gosta, mas tem misericórdia de mim e quer me ajudar a produzir mais e até a ser melhor, né? Eu tenho um Apoia-se e lá você pode fazer doações para mim, né? Começando a partir de R$5. Essas doações te garantem prêmios, né? São recompensas, são aulas, são textos extras, é um grupo no Telegram comigo, onde você pode fazer perguntas diretamente para mim e ser sempre respondido, diferente do Instagram, que às vezes não dá para responder todo mundo, né? Então ali, se você tem interesse em ter aulas comigo, se você gosta do conteúdo, se você quer ler meus textos, se você quer me ajudar, né, eu agradeço muito como um que queira realizar um apoio, tá? Considere isso em seu coração. O link está na descrição, mas é http://apoia.se/moriar. Novamente, http://apoia.se/moriar. Tá? E agradeço também a todo mundo que ajuda a divulgar, né? Se você gostou do vídeo, do áudio, quer que seja que você está ouvindo, mande para as pessoas, compartilhe com alguém que você acha que pode ser ajudado por esse conteúdo, tá? Quanto às orações, queria pedir que vocês rezem primeiro pela saúde das pessoas, porque aqui está esfriando, e nessa época sempre cresce o número de gripes, o número de doenças. E tem uma gripe muito forte rondando por aí. Aqui na região que eu moro, região perto de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, assim e tal, tem uma gripe muito forte rodando, né? Tem várias pessoas aqui no cenário que estão doentes de cama, com febre. Um colega meu teve crise de asma faz pouco tempo, outro está de cama. Enfim, tá uma loucura, né? Tem um casal de amigos meus que passou aí uma semana inteira deitados, destruídos por essa gripe. Então, rezem, porque uma coisa somos nós que temos aqui, né, quartos confortáveis, caminhas e remédios, nós vamos ficar todos bem. Nós, entre aspas, porque eu não estou doente. Mas, da mesma forma que essa gripe está afetando a gente, essa gripe também está afetando moradores de rua, está afetando gente que não tem os mesmos confortos, os mesmos privilégios que nós temos. Pessoas menos agraciadas que nós. E essas pessoas podem muito facilmente morrer por causa de uma coisa dessa, né? Então, vamos rezar por eles. Também queria que vocês rezassem, por favor, por um seguidor do Instagram. Eu não sei se eu posso dizer o nome dele, então vamos chamar ele, sei lá, de Bruno. Rezem pelo Bruno, pela família dele, porque ele vai se casar esse final de semana. E rezem uns pelos outros, né? Pela salvação das nossas almas. Porque nós precisamos, né? Nós precisamos rezar uns pelos outros, amar uns aos outros. Nós precisamos ser verdadeiramente uma comunidade em Cristo. Nós precisamos. Eu sei que dói, eu sei que é difícil. Eu também tenho tendências eremíticas, tá? Mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos unir. Mesmo que nós estejamos espalhados aí por um país, mesmo que nós estejamos isolados, mesmo que a gente ache que a nossa comunidade católica geográfica não nos abraça, não nos acolhe, não importa. Nada disso importa. Deus importa. E você vai encontrar Deus nas pessoas. Mesmo nas que você não gosta. Entendeu? Que é aquilo, Chesterton dizia,
Não é à toa que Jesus nos mande amar os nossos próximos e amar os nossos inimigos. Porque na maior parte do tempo eles são as mesmas pessoas. Então assim, rezem uns pelos outros. E com a graça de Deus, vai saber. Quem sabe com o passar dos tempos a gente pode criar uma pequena comunidade virtual aqui, que viva esse espírito cristão verdadeiro entre os ouvintes aqui do Moria. Se Deus quiser, vai saber. Mas é isso, meus amigos. Um grande abraço, uma boa semana. Peço que vocês rezem por mim sempre que puderem, tá? Fiquem com Deus. Deus os abençoe por intercessão da Virgem Santa. E não se esqueça, tá? Não se esqueça. Deus te ama mais do que você pode imaginar.